Olá, gente. Agora estaremos aqui trazendo para vocês a função cossecante. Uma visualização no círculo trigonométrico e também uma representação da função cossecante, né, como um gráfico, né, de função. Veja, nós temos aqui o círculo trigonométrico, um arco AB. Sabe-se que esse círculo trigonométrico tem o raio unitário 1 e nós queremos determinar a cossecante desse ângulo θ ou a cossecante do arco AB. Então, pelo ponto, a extremidade do arco, nós vamos traçar uma tangente, né? Essa tangente, ela toca na extremidade do arco em B, certo? Evidente que para caracterizar essa reta tangente tem que ser perpendicular, formar um ângulo de 90 graus. Esse segmento que representa o raio, que a gente entende como 1, o raio é unitário, certo? Esse raio aqui é 1. Esse ângulo é de 90 graus. Nós vamos aqui prolongar, né, esse eixo do cosseno. E aqui eu vou prolongar o eixo do seno, ok? Então nós prolongamos até encontrar lá em cima. Gente, veja bem, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, certo? Vamos entender, né, que aqui existe o ângulo θ e esse cara aqui nós vamos chamar de alfa. Se esse triângulo, né, O, vamos chamar aqui M, que é exatamente esse ponto, OMB ou OBM, é um triângulo retângulo, θ mais alfa, né, nós sabemos que θ mais alfa são complementares, 90, já que somado com 90 dá 180. Ora, se esse cara é θ, tá? Se esse camarada aqui é θ, né, eu sei que o θ mais alfa dá 90, esse cara tem que ser alfa, porque é um valor que somado com θ dá 90. Então esse alfa aqui tem que ser esse carinha aqui, ó, para que também, né, o mesmo θ somado com o ângulo alfa, é o mesmo ângulo, dê 90, isso aqui é 90. Ora, se esse cara aqui é alfa, isso aqui é 90 graus, né, então se eu sei que θ mais alfa é 90, esse carinha aqui só pode ser θ. Então veja que esse ângulo θ, né, que está aqui, é exatamente esse ângulo θ que está aqui. Então quando eu olho para a cossecante de θ, né, se eu olho aqui para a cossecante de θ, ou cossecante de AB, eu estou olhando aqui nesse triângulo agora aqui, esse triângulo, estou colocando aqui, certo? Nesse triângulo aqui eu estou olhando para a cossecante de θ. Então veja que nesse triângulo, né, vamos chamar aqui de P, né, aqui ó, então veja a hipotenusa desse triângulo que eu estou representando aqui, ó, a hipotenusa é OP, certo? Existem dois catetos que fazem ângulo de 90 graus, que é o raio, né, que vale 1, essa medida aqui, e a medida PB. Então, se eu olhar agora para esse cara aqui e olhar ele como secante de θ, ou melhor, se eu olhar ele, perdão, como seno de θ, olhar como seno de θ, o seno de θ é o cateto oposto ao ângulo. Então existem dois catetos. O cateto oposto é esse cara aqui, 1. O cateto adjacente é esse.
já que a hipotenusa, que se opõe a 90 graus, é OP. Então, cateto oposto sobre a hipotenusa, que eu vou definir como OP. Se eu inverter 1 sobre seno de θ, eu tenho OP sobre 1. Mais 1 sobre seno de θ, o inverso do seno é a cossecante de θ. Então veja que nós definimos a cossecante de θ como segmento OP. Vamos melhorar isso. Então, quando eu tenho a extremidade de um arco, tá, aqui, B, e eu quero achar a cossecante desse arco AB, ou do θ, né, como queira, cossecante de AB, é exatamente, traça-se uma reta tangente em B, quando ela encontrar o eixo do seno, isso aqui é o eixo do seno, né? Então essa reta tangente interceptando o eixo do seno, a medida de O até a interseção vai ser a cossecante do arco AB ou a cossecante de θ. Bom, isso segue uma lógica, né, igual à função secante. Então, o que se observa? Que, no caso, a cossecante de zero, vamos ver, a cossecante de π sobre 2, a cossecante de π, a cossecante de 3π sobre 2 e a cossecante de 2π. Quer dizer, quando é zero, né, e você está traçando reta tangente à extremidade do arco, a extremidade do arco zero é aqui. Quando você traçar uma reta tangente, essa reta vai ser perpendicular a esse eixo e vai encontrar o eixo do cosseno, mas vai encontrar o eixo do seno onde não encontra, porque ela vai ser paralela. Então ela não encontra esse eixo. Então o cossecante de zero não existe. Se você for prolongando o arco AB, à medida, né, que o B muda de posição, veja que se ele estivesse aqui, por exemplo, eu teria um valor, né, O, por exemplo, P', né? Se eu tivesse aqui um B', eu teria aqui um O, P'. Então, na medida que o meu B ele vai caminhando, essa distância, que vai ser a cossecante, vai diminuindo. Quando eu chego em π sobre 2, eu traço uma reta tangente aqui, ela encontra o eixo do seno exatamente sobre 1, já que o raio é unitário. Então essa medida aqui vale 1, né? Daqui até aqui. Então, cossecante de π sobre 2 é 1. Em π, né, da mesma forma, se eu traçar uma reta tangente, ela não vai encontrar o eixo, prolongamento do eixo do seno. Então, não existe. Em 3π sobre 2, está aqui o 3π sobre 2, né, se eu traçar uma reta tangente 3π sobre 2, encontro o eixo do seno exatamente no menos 1. E o cossecante de 2π é exatamente igual ao cossecante de zero, não existe, certo? Se você olhar aqui os sinais no primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro quadrante, no quarto quadrante, você tem no primeiro, né, no segundo, no terceiro e no quarto. Veja, quando você está no primeiro, você traça uma reta tangente, você vai encontrar o eixo do seno lá em cima, então é positivo. No segundo quadrante, quando o arco está aqui, você também prolonga e encontra o eixo do seno lá acima, positivo. No terceiro quadrante, se você estiver aqui, prolonga, você encontra o eixo do seno
Aqui embaixo é negativo. E no quarto, se você está só reta tangente, vai encontrar o prolongamento do eixo do seno abaixo, negativo. Então, você tem aqui os sinais, né, da cossecante no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, ok? Bom, veja que se eu olho isso como função, né, quem é o meu domínio? O meu domínio são todos os valores, né, reais, com exceção daqueles que não têm cossecante. Então veja, não existe a cossecante em zero e não existe a cossecante em π. Então, em zero não tem imagem, em π não tem imagem. Então, a lei dos arcos côncavos de zero e π é Kπ, né, onde esse K pertence a Z. É simplesmente Kπ. Quando K é par, todos os arcos caem aqui. Quando K é ímpar, eles caem aqui, tanto com valores positivos como valores negativos. Então, essa lei, quando K varia em Z, né, gera esses infinitos arcos que estarão caindo sempre nesses dois pontos aqui, ou em zero ou em π. Tanto numa leitura positiva como numa leitura negativa. Então nós temos aqui o domínio, né, que me leva ao contradomínio, que pode ser sempre os conjuntos dos reais. Veja que a função x leva a cossecante de x. É importante você também analisar o conjunto imagem. O conjunto imagem são os valores, são valores que estarão sempre incluindo 1 e acima do 1, incluindo menos 1 e valores menores que menos 1. Então, o nosso conjunto imagem pode ser feito da mesma forma que a função secante, de 1 a mais infinito, união de menos 1 a menos infinito. Então, esse é o conjunto imagem da nossa função cossecante. Na representação gráfica, vamos agora fazer a nossa representação aqui. É importante a gente observar que o nosso conjunto, a nossa imagem, né, ou as nossas imagens, elas estão nesse intervalo que nós colocamos. Então os nossos os gráficos, eles estarão sendo representados, né, aqui e aqui. Por quê? Porque exatamente no conjunto de imagem, quando você vai dando valores para x, é que você vai obtendo pontos do gráfico. Então não existe representação gráfica no intervalo aberto de menos 1 a 1. Quer dizer, existe gráfico em 1 e menos 1. No interior, não. E aí fica claro para a gente, nessa representação, né, observando ali como é que a gente pode estar desenhando. Então, 0 π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2, menos 2π. Nós vamos aqui traçar valores, né? Nós vamos fazer aqui uns segmentos, simplesmente para facilitar, né, a nossa visão. Deixa eu fazer assim. Aqui também. Os gráficos serão desenhados abaixo.
E aqui da mesma forma, né? Vou colocar assim. Agora nós vamos fazer a nossa representação da função. Então veja, nós vimos que em π sobre 2 é 1. Então em π sobre 2 nós temos o gráfico. Né? Em 3π sobre 2 é menos 1. Né? A gente viu que em 0 ele não existe, né? Aqui em 0 não existe, e vimos que em 2π ele não existe. Né? Aqui em 2π ele não existe. Bom, então o que a gente começa a observar no gráfico, né? A partir do 0? Quando eu faço um movimento positivo e saio do 0, muito próximo do 0, né, mas não 0, mas um pouquinho acima do 0, mas eternamente próximo, eu vou encontrar o eixo do seno lá no mais infinito. Então, quando eu saio do 0, está aqui o 0, eu vou encontrar lá no mais infinito. E aí, conforme eu vou fazendo esse movimento, tá? A minha cossecante, ela vai diminuindo, e quando chega em π sobre 2, ela é 1. Então ela faz esse movimento. Agora, quando eu saio de π sobre 2, aqui, né, eu vou aumentando. Veja que eu estou aqui, eu tenho uma cossecante bem assim, um pouquinho acima de 1, na medida que eu vou fazendo assim, ela vai aumentando. Né? Quando eu chego em π, né, muito próximo de π, infinitamente próximo, eu vou encontrar lá no mais infinito. Né? Então, nós vamos subindo, né, e em π, está aqui em π, eu encontro lá no mais infinito. Agora, interessante, quando eu saio do π para baixo, né, eu traço a reta tangente, ela já vai encontrar lá no menos infinito. Quando eu estou infinitamente próximo de π, mas aqui, ó, com valores maiores que π. Imagina que infinitamente próximo, vai encontrar lá no menos infinito. Então ele vem para cá, ó. Ele vai fazendo esse movimento. Agora, veja, em 3π sobre 2 dá menos 1, tá aqui, a gente já tinha um ponto fechado, e conforme eu vou caminhando, né, eu vou caminhando aqui, quando eu chego muito próximo de 2π, eu estou lá no menos infinito. Agora, para cá, quando eu saio do 0 negativamente, quer dizer, eu estou no 0, mas eu estou vindo pelo negativo, então eu vou encontrar prolongamento do seno, vou prolongar no menos infinito. Então, quando eu saio do 0, eu estou aqui, ó, no menos infinito. Em menos π sobre 2. Quando eu estou em menos π sobre 2 é menos 1. Conforme eu vou caminhando negativamente, aqui. Quando eu vou chegando em menos π, veja, eu vou fazendo esse movimento. Quando eu vou chegando em menos π, ó, é lá embaixo negativo, no menos infinito. Quando eu saio do menos π para cima, eu, né, menos π, mas eu estou aqui agora, eu vou observar que eu estou no mais infinito,
em 3π sobre 2 menos 3π sobre 2 é 1. Aqui, ó, menos 3π sobre 2. Se eu olhar aqui, né, a cossecante essa medida, daqui até aqui vale 1. E conforme eu vou me aproximando agora de menos 2π, né, quando eu vou me aproximando de menos 2π, em próximo de menos 2π, eu estou lá no mais infinito lá em cima. Né? Então, veja aqui que o período da nossa função, se você observar aqui, ó, o período é exatamente também 2π, já que se você deslocar isso para cá, o teu gráfico, né, ele se mantém da mesma forma. Então, gente, está aí a representação da função cossecante numa visão no círculo trigonométrico e no gráfico. Obrigado e até mais.